Meus irmãos, abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Há 2 quintas-feiras atrás, nós iniciamos uma temática a respeito do fruto do Espírito, e nós nos baseamos no tema na plenitude do Espírito. E nós fizemos a primeira parte, uma introdução, entramos em 2 dos frutos, e eu espero poder finalizar na quinta-feira de hoje. Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16. Diz o texto: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vivam no Espírito. Versículo 17: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Versículo 18: mas se são guiados pelo Espírito, pergunte para o seu irmão: por quem você é guiado? Vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes. Tem alguém que tem ciúme aqui? Não olha para o lado, senão. Iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também andemos no. Diga para o seu irmão: hoje é dia de crucificar as nossas paixões e os nossos desejos. Nós falamos aqui sobre que para nós exercermos o fruto da carne, a gente não precisa de demônio, de diabo, não. A gente só precisa da ausência do Espírito Santo. É suficiente, porque é a natureza do homem caído, o pecado. Nós falamos que para viver este fruto do Espírito, que não são os frutos, mas é o fruto, dentre esse fruto, nós aqui comparamos como uma pocã,
e alguns conheciam como tangerina, né? Quem são os irmãos tangerina? Quem conhece por tangerina? Olha os irmãos tangerina aí. É 3 tipos, é que o outro eu não lembro, mas é pocã. É isso aí. O mangote eu já não conhecia. Então, para os irmãos ver. Então é isso aí. Mas é tudo a mesma coisa. Então nós fazemos essa comparação. Aprendemos que quando nós recebemos Cristo, nós recebemos 2 coisas. Primeiro, recebemos o caráter de Cristo e o poder de Cristo. Nós falamos que se a gente pudesse escolher, nós deveríamos escolher o caráter, porque tem muita gente que tem o poder, mas não vive o caráter. E nós conseguimos falar primeiro sobre o amor. O amor é a essência do caráter de Deus. Falamos que o amor ele é contra o egoísmo. E esse amor do fruto do Espírito, que não é um fruto da carne, é um fruto do Espírito, ele tem a capacidade de colocar os interesses de Deus e os interesses do próximo acima dos meus interesses. Alguém pode dizer: pastor, eu não tenho a capacidade de colocar o interesse do meu próximo acima dos meus interesses. É por isso que não é fruto da carne, é fruto do Espírito. Quem faz a obra não é a carne, quem faz a obra é o Espírito. Falamos também sobre a alegria. A alegria é uma característica daquele que anda com Deus. Andar com Deus é melhor do que andar de Lamborghini. É melhor do que andar com o carro do ano, com a moto do ano. É melhor do que andar com pessoas bilionárias, ou nos melhores países, melhores aviões e melhores viagens. A alegria é uma característica daquele que anda com Deus. Para ser feliz não precisa de muito. Para ser feliz só precisa andar com Deus. Se você puder, pergunta para ele: com quem você tem andado? A gente sempre tem o costume de dizer: eu quero que Deus anda comigo. E hoje a pergunta de Deus é: você está andando com quem? Quando nós andamos com Deus, nós temos a capacidade de exercer esse fruto, a alegria. Baseamos também em Davi, que tinha tudo, mas entre uma das suas orações, ele vai dizer: torna-me dar a alegria da tua salvação. Porque Davi entendia que esta alegria não tinha a ver com coisas materiais, com coisas terrenas, mas essa alegria tem a ver com o espiritual, com a presença de Deus. É uma alegria que tem a capacidade de nos alegrar em um ambiente de tristeza. E alguém pode dizer: pastor, eu não tenho a capacidade de, em um ambiente de tristeza, eu estar alegre. É por isso que não é o fruto da carne, é um fruto do Espírito. A gente não tem a capacidade, mas quando o Espírito de Deus está sobre nós, nós fazemos coisa que até a gente duvida. Talvez nem era para você estar aqui, e você está dizendo: eu nem acredito que eu estou aqui hoje. Não é você, é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de viver o sobrenatural de Deus. E hoje eu quero poder conseguir entrar nas demais áreas desse fruto. Depois do amor e da alegria é paz, conhecido também como Shalom. Essa paz que Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: olha, eu não dou uma paz para você como o mundo dá. Eu não dou a paz que o mundo dá para vocês. A minha paz
ela excede qualquer entendimento. Se eu puder profetizar alguma coisa aqui nessa quinta-feira, eu profetizo a paz de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo o shalom de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo a paz de Deus que excede todo entendimento. Pastor, qual é o significado disso? É Deus dizendo, é você estar em um ambiente de guerra, mas mesmo assim conseguir colocar a cabeça no travesseiro, descansar em paz e saber, Deus é comigo, eu tenho a paz de Deus, a alegria de Deus. Então nessa noite de olhos abertos eu profetizo a paz de Deus, o shalom de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história. É uma paz, irmão Nivaldo, que excede todo entendimento. É por isso que há uma expressão sobre os crentes. Crente é doido. Quem já ouviu essa expressão? Crente é doido. Não dá para entender. Por quê? A casa está destelhando. As paredes estão sendo derrubadas. Está tudo desmoronando, mas ele ainda tem força para ir para a casa do Senhor, para dar glória a Deus, para dar aleluia e para servir a Deus com excelência. E se alguém perguntar para ele, como vai? Ter a capacidade de dizer, eu estou em paz. Mas por que você está em paz? Eu tenho a paz que excede todo entendimento. É uma paz que a gente não consegue explicar. É alguém perguntar e dizer, eu não sei, porque excede o meu entendimento, mas eu sei, a paz de Deus, o shalom de Deus está sobre a minha vida. E essa paz nos dá descanso em um ambiente de guerra. Pastor, do jeito que a minha casa está, do jeito que a minha vida está, do jeito que a minha saúde está, do jeito que a minha família está, eu não tenho condições de ter paz. É por isso que não é fruto da carne, é fruto do Espírito. E como que eu faço, pastor, para viver o fruto do Espírito? Esteja em Cristo, porque quem tem Cristo tem o caráter de Cristo, tem o poder de Cristo, tem a vida de Cristo. Experimenta andar com Deus, que você vai experimentar o fruto do Espírito, você vai experimentar o amor de Deus, a alegria de Deus e a paz que excede todo entendimento. Sabe qual é o nosso problema? Pergunta qual? É o meu problema também. É o meu problema também. A gente quer encontrar paz em lugares que maqueiam a paz. É por isso que Jesus vai dizer, eu não dou a paz para vocês como o mundo dá. Tem gente que consegue ter paz quando ele sai com os amigos. É um tempinho de paz que ele tem, mas na verdade está maquiado. Ele acha que é paz. A verdadeira paz é aquela que quando a gente deita, mesmo que tudo está desmoronando, a paz dentro de nós. Pastor, eu não estou vivendo isso. É por isso que você está aqui essa noite, para você ouvir a palavra e a palavra alimentar a tua alma. Talvez você entrou aqui hoje com tristeza na alma, mas nessa noite você vai sair com a paz que excede todo entendimento. Talvez você entrou aqui desesperado, mas você vai sair daqui com a paz que excede todo entendimento. Talvez você entrou aqui sem expectativa do amanhã, mas eu profetizo noites tranquilas. Eu profetizo noites de descanso, porque você vai sair daqui alimentado pela palavra, entendendo, há uma paz profetizada sobre a minha vida, há um shalom de Deus profetizado sobre a minha vida. A palavra que vai vitaminar a nossa alma. Certa feita, Jesus morre.
ressuscita. Quando ele ressuscita, as mulheres vê Jesus ressuscitado. Elas voltam para o templo e dizem: discípulos, Jesus ressuscitou e diz que vai encontrar com vocês. Pedro está meio escondido e elas dizem: Pedro, ele vai te encontrar também. Onde os discípulos estão? Trancados dentro da casa. O texto vai dizer: a porta está fechada, as janelas estão trancadas. Por quê? Medo. O entendimento deles é: se mataram Cristo, o que não vão fazer com a gente? O que eles estão? Desesperados, sem expectativa do que vai ser agora. Só que com a porta fechada, com a janela fechada, a Bíblia vai dizer que Cristo se apresentou no meio deles. E a palavra de Jesus para eles foi: paz seja convosco. A porta está fechada, a janela está trancada, o medo está dentro dele, mas Jesus aparece para dizer: paz seja convosco. Eu vou liberar uma palavra, eu estou pregando para alguém que a porta está fechada, a janela está trancada, o medo está dentro, mas Jesus se apresenta nessa noite para dizer: paz seja convosco, paz seja convosco. Pastor, a porta está fechada, a janela está fechada, o medo está gritando, mas Jesus entrou nessa noite para dizer: paz seja convosco nessa noite. Aleluia. Paz seja convosco. Segura na mão do seu irmão, o mais forte que você puder, chacoalha ele e diz: paz seja convosco. Diz para ele: paz seja convosco. Diga para ele: paz seja convosco. Jesus está mandando embora o medo, Jesus está mandando fora o tremor, Jesus está mandando embora tudo, e Ele está depositando paz seja convosco. Aleluia, aleluia. Tem gente que entrou aqui nessa noite precisando de paz, e Deus te trouxe aqui para te liberar só uma palavra: paz seja convosco. Aleluia. Sabe o que eu aprendi, irmã Maria? Eu aprendi que o maior milagre não é Deus abrir a porta. Eu aprendi que o maior milagre é Deus fazer com a porta fechada. Está tudo fechado e tudo trancado, mas Jesus se apresenta para dizer: com tudo fechado, com tudo trancado, eu vou fazer e eu vou manifestar a minha paz. Sabe o que Deus está dizendo? Tem gente esperando a porta abrir para ele ser feliz, tem gente esperando a janela abrir para ser feliz, mas Deus está dizendo: com tudo fechado, com tudo trancado, eu vou liberar a paz sobre a minha igreja, eu vou liberar a paz sobre os meus servos, eu vou liberar a paz, porque eu sou o Deus que não preciso abrir porta, eu faço com aberta, fechada, eu sou o Deus que posso todas as coisas. Tem gente esperando a cura, e Jesus está dizendo: eu posso fazer sem você ter a cura. Paz seja convosco. A palavra dessa, a gente olha e a gente fala: pastor, não é possível. É por isso que é uma paz que excede todo entendimento. Deus está dizendo: não tenta entender, apenas viva. Paz seja convosco. Aleluia. Quem entende até aqui, diga amém. Quando Jesus nos dá paz, pastor, quando eu sei que eu estou com a paz? É quando a gente se preocupa menos com a razão, mais com a paz. Quem já ouviu aquela expressão: eu prefiro ter paz do que ter razão?
E tem muita gente brigando pela razão e perdendo a paz. E Deus está dizendo: descansa em mim, eu sou a tua paz. Descansa em mim, eu sou o teu juiz. Descansa em mim, eu sou o teu Senhor. Descansa em mim, eu sou o teu Pai. Descansa em mim, não se preocupe com a razão, eu tenho paz para você. Não, Deus não veio te dar razão hoje, Deus veio te dar paz. Aleluia. Eu tenho que correr. Ó, irmão, dá para nós ficar aqui uns 40 minutos só para falar dessa paz. Mas eu corro. Próxima, longanimidade. Diga, longanimidade. Uma bagunça, falaram tudo errado. É um trava-língua isso aqui. O que é longanimidade? De uma maneira fácil, traduzido para nós, significa paciência, persistência. Diga para o seu irmão: tenha paciência, tenha persistência. Diga de novo: tenha paciência, tenha persistência. Alguém vai dizer: pastor, é difícil ter paciência, e está difícil ser persistente. É por isso que não é fruto da carne, é fruto do Espírito. Como que eu faço, pastor, para viver isso? Esteja em Cristo. Eu ouço um pastor dizer, e ele diz: o evangelho é simples. É a gente que complica tudo. Esse é um dos frutos do Espírito que precisa estar em todo cristão: a longanimidade, capacidade de suportar as dificuldades, porque elas vêm. Quantos dias, pastor? Todo dia. Até o dia que não é para ela vir, ela vem. Até o dia que você acorda e fala: hoje vai ser 100%. Até nesse dia, a dificuldade vem. Mas a longanimidade nos dá a capacidade de suportar as dificuldades, ter paciência, persistência, perseverança. A longanimidade nos dá a capacidade, Kaique, de fazer o bem a quem nos fez mal. E alguém vai dizer: pastor, não tem como não. Como que eu vou fazer o bem para quem me fez mal? É por isso que não é fruto da carne, é fruto do Espírito. Porque se depender de você, você puxa o cabelo, você xinga. Sim ou não? Eu respondo não. É por isso que não é vontade da carne, é fruto do Espírito. E por que nós devemos fazer isso? Porque é a própria característica de Deus. Todo dia nós erramos com Ele, todo dia nós pecamos contra Ele, mas todo dia a bondade dEle está sobre as nossas vidas. João capítulo 21, versículo de número 9. Longanimidade é uma das capacidades que temos de fazer bem para aquele que nos fez mal. Tem um texto, pode abrir esse, mas tem um texto que vai dizer: não, esses dias eu estava dando discipulado, e eu falando com os discipulandos, e eu disse para eles: agora nós somos uma nova criatura. A partir do batismo é uma decisão de ser uma nova criatura, e sendo uma nova criatura, nós temos que ser parecidos com Cristo. Nós temos que amar até os nossos inimigos. Antigamente a lei era qual? Olho por olho e dente.
Como que a gente resolvia um problema na época da lei? Se alguém furava o olho do Diego, o Diego chegava lá e dizia: ô Moisés, o Davi furou meu olho. O que eles faziam? Eles traziam o Davi e falavam para o Diego: fura o dele também. Ficavam os dois caolho e não resolvia o problema. Aí Jesus chega e diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu vos digo, ore pelos seus inimigos, ame os seus inimigos. E aí um dos que estavam com a gente falou assim: pastor, mas tem isso na Bíblia? Eu falei: vamos ler. E lá estava o texto: ame os seus inimigos, ore pelos seus inimigos. Pastor, não tem como eu fazer isso. É por isso que não é fruto da carne, é fruto do Espírito. A longanimidade nos dá a capacidade de ter a paciência, persistência, suportar dificuldades e fazer bem para quem nos fez mal. Isso unido junto com a benignidade. O que é a benignidade? É a bondade moral, de integridade. João 21, olha o texto. Deixa eu explicar o que está acontecendo em João 21. Jesus ressuscitou e Jesus ainda não teve uma conversa com Pedro. Antes de Pedro morrer, ou melhor, antes de Jesus morrer, o que Pedro fez com Jesus? O que Pedro fez? Vamos lá. O que Pedro fez? Negou. Desde esse período, Pedro e Jesus ainda não teve um diálogo e uma conversa. Pedro negou, Pedro traiu, Pedro fez aquilo que não era para fazer. Aí, no último milagre que Jesus vai realizar, Jesus vai ter um encontro com esse Pedro que negou ele. Vamos ver o que Jesus fez com ele. João 21, 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. 12. Jesus disse a eles, disse a quem? Quem estava no meio desses eles? Pedro, que negou ele. O versículo 9 que nós lemos diz que Jesus preparou a churrasqueira, colocou peixe e colocou pão. Para esses discípulos que na oportunidade eram 7, quem estava no meio desses 7? Pedro. Alguém poderia dizer: pastor, preparar a churrasqueira até preparo, agora convidar, aí já é demais. Olha o que Jesus disse: venham comer. Quem está no meio desses venham, que é plural? Pedro. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. 13. Jesus veio, pegou o pão e fez o quê? Deu a quem? A eles. Quem estava no meio deles? Pedro. Pastor, fazer a churrasqueira até vai, chamar para comer até vai, agora eu servir na boca, na mão, aí já é demais. É o que Jesus está fazendo com Pedro. Jesus prepara a mesa, Jesus chama Pedro,
e Jesus serve Pedro. Quem é Pedro? Negou Jesus. Mas Jesus está exercendo a sua benignidade, a sua bondade moral, de integridade para com esse Pedro. E nós devemos ser parecidos com esse Jesus. O próximo, bondade. Qual é a diferença de bondade? Enquanto a benignidade, ela, junto com a anterior, nos dá a capacidade de fazer bem para quem nos fez mal, a bondade, ela é mais abrangente, porque ela nos dá a capacidade de fazer bem a todos. E parece ser um paradoxo, mas essa bondade, que é mais abrangente, tem a capacidade de fazer o bem para quem conhecemos e para quem não conhecemos. Algumas pessoas têm uma capacidade monstruosa de fazer o bem para quem não mora dentro da sua casa, mas ele tem a incapacidade de fazer o bem para quem mora debaixo do seu mesmo teto. Tem gente, aqui não tem isso, tem gente que honra mais pastor do que a mãe, tem gente que honra mais o pastor do que o pai, tem gente que honra mais os amigos da escola do que aqueles que moram dentro do ambiente familiar. Tem esposos que honram mais tudo do que a sua esposa. Tem esposa que honram mais tudo do que o esposo. Tem gente que alisa mais o carro do que a esposa. Mais os bens do que aqueles que estão dentro. O que é a bondade? É ir além do que apenas fazer para os de fora, mas principalmente fazer para os de dentro. Deus vai dizer, para um obreiro ser bom, primeiro, ele tem que saber cuidar bem da tua casa. Se ele não saber cuidar bem da tua casa, ele não serve para servir na igreja, ele não serve para servir no santo ministério. Esse negócio de casa é tão sério, mas tão sério, que um dia um profeta foi chegar para um e dizer: olha, você vai morrer, mas antes de morrer, coloca a tua casa em ordem. Tenha bondade com os que estão dentro da tua casa. Vá além. Há um Mefibosete que vai experimentar a bondade. Ele está em uma terra longínqua, distante, mas de repente Davi vai se apresentar para dizer: não tem alguém da casa de Saul que eu possa prestar de bondade para com ele, ou de benevolência para com ele? Davi não conhecia ele, mas Davi tinha a bondade de Deus sobre o seu coração. Quem entende até aqui, diga amém. O próximo que temos é a fidelidade, ou fé. É a convicção de que algo existe, mesmo sem ver. A fidelidade, a fé, é a convicção de que algo existe, mesmo sem ver. Essa fé, esta fidelidade é a gente andar no escuro, não errar a maçaneta da porta. Essa fé nós vemos no pai Abraão.
que recebem um chamado de Deus. Vai para uma terra. Qual é a promessa? Far-te-ei uma grande nação. Qual é o problema? Minha esposa é estéril. É impossível, baseado naquilo que eu estou vendo. Só que não à toa Abraão vai ser conhecido como o pai da fé. A capacidade de crer naquilo que a gente não vê. A capacidade de crer naquilo que a gente não enxerga. A capacidade de confiar, mesmo sem apalpar, mesmo sem pegar, mesmo sem ser visível, palpável, mas a gente tem a capacidade, vai acontecer. Pastor, no ambiente que eu estou vivendo, é muito difícil, não tem como. É por isso que não é fruto da carne, é fruto do Espírito. E nessa noite Deus veio para alimentar a nossa fé, para nós olharmos para o nada e dizer: eu não estou vendo, mas vai acontecer. Eu não estou enxergando, mas vai acontecer. Você já sentiu? Eu não senti nada, mas vai acontecer. Se eu falar um texto, vocês acreditam? Tem uma mulher que Jesus está passando com uma multidão. 12 anos ela está sofrendo. Quantos anos? 12 anos ela está sofrendo. Mas ela vai olhar para si e ela vai dizer: se eu tão somente tocar nele, eu sei, eu não estou vendo, mas eu vou ser curada. Eu ainda não estou sentindo, mas eu vou ser curada. Ele não me viu, mas eu vou ser curada. Eu não estou enxergando nada, mas eu creio, eu vou ser curada. Só de Jesus passar, a fé dela foi vitaminada. E nessa noite, Deus quer vitaminar a nossa fé. E Deus está dizendo: feche os seus olhos carnais, abra os seus olhos espirituais. Ativa a tua fé nessa noite, mesmo sem ver e enxergar. Começa a dizer para si: eu vou tocar nele, eu não estou vendo, mas vai acontecer. Eu vou romper a multidão, eu não tenho expectativa porque eu não estou enxergando, mas eu vou ativar a minha fé, vai acontecer. Deus vai fazer porque Ele pode. Essa porta vai abrir, esse milagre vai acontecer. Na minha família o céu vai se abrir. Eu não estou vendo, mas a minha fé está ativada, vai acontecer. Ele ativa a nossa fé nessa noite, para termos convicção em ambientes escuros, mesmo em ambientes não favoráveis, a gente olhar e dizer: Deus está lá. A gente olhar para um deserto e dizer: Deus está lá. Aleluia. Certa feita, Elias vai entrar dentro de uma caverna. Quando ele entra dentro da caverna, ele acha que ele está sozinho. Mas de repente uma voz vai soar dentro da caverna e vai dizer: Elias, o que você está fazendo aqui? A voz não veio de fora, a voz veio de dentro. Porque se a voz estivesse do lado de fora, ele diria: Elias, o que você está fazendo aí? Mas a voz está dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Porque fora da caverna, Ele está com a gente, mas dentro da caverna Ele também está com a gente. Só que precisou de uma voz para Elias entender: eu não estou sozinho. Ele não viu,
mas ele ouviu e entendeu: eu não estou sozinho. Pastor, porque eu estou aqui nessa noite? Talvez você não vai ver, mas você está ouvindo a palavra e entender: nessa caverna Ele está comigo, vai dar certo. Nesse deserto Ele está comigo, vai dar certo. Nessa luta Ele está comigo, vai dar certo. Então alguns estão olhando para você e dizendo: o que você está fazendo aí? Ele está dizendo: o que você está fazendo aqui? Eu estou com você fora da caverna, dentro da caverna. Tenha fé, Elias, vai acontecer. O meu nome será glorificado. A minha voz, que é a minha palavra, veio para ativar a tua fé, Elias. Vai acontecer. Diga para o seu irmão: não tenha medo. Diga para ele: não tenha medo. Tenha fé. Tenha fé. Fé é essa capacidade de você crer, mesmo sem enxergar. É a capacidade de você olhar para os seus familiares perdidos e enxergar salvação. É a capacidade de você ver algumas coisas se destruindo, mas vendo a mão de Deus reconstruindo. Por onde? Pela fé. Tem um louvor que vai dizer: vai dar tudo certo, não é? Quem conhece esse? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Vamos cantar? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Depois ele muda dizendo: já deu tudo certo. É na mesma canção, mas ele pela fé está dizendo: já deu tudo certo. Pelos olhos da fé, já deu tudo certo. Pelos olhos da fé, eu estou vendo a cura chegar, eu estou vendo a família reestruturar, eu estou vendo a doença sair, eu estou vendo a porta abrir, eu estou vendo a bênção de Deus. Já deu tudo certo, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Alguém olhar para nós e dizer: não é possível. O que é isso? É fé, cara. É fé. É fé. A fé nos faz andar sobre as águas. A fé nos faz acessar ambientes de milagres. A fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu falo mais dois, a gente encerra. Próximo: mansidão. Quem aqui é manso, diga glória. Meio fraco. Só os mansos, diga glória. Se você não é, profetiza. Amém? Só os mansos, dê glória. Todo mundo profetizando agora. Sou cheio do Espírito Santo, mas não tem mansidão. Eu aprendi, irmãos, que sabedoria não é a gente falar tudo que a gente pensa. Diga para o seu irmão: sabedoria. Diga para ele: sabedoria não é você dizer tudo que você pensa. Muitas vezes sabedoria é o silêncio.
o ficar calado. É por isso que tem muitas vezes que na minha e na tua vida, Deus está em sabedoria. Porque tem bênçãos que se Deus falar que vai te dar agora, você se desespera. E aí ele fica em silêncio. A sabedoria de Deus. O que é a mansidão? De um jeito bem chucro, não ser grosso. Ser manso não é uma característica de ser fraco. Não. Ser manso não é ser besta. Tem uns estados que é assim, né? Povo besta. Não tem? Não. Ser manso não é ser besta. Ser manso é a capacidade de controlar a raiva. A mansidão te dá a capacidade de você ser alguém humilde. Pastor, como eu sei que alguém é humilde? Se ele falar que ele é humilde, você já sabe que ele não é humilde. Humildade não tem a ver com ter muito ou ter pouco. Eu conheço muita gente que não tem nada, mas vive como se tivesse tudo, pisando em cima de todo mundo, de quem tem e quem não tem. Humildade, ela pode vir por meio desta mansidão, que é a capacidade de controlar a raiva. Você precisa ser manso. Pastor, mas um dia eu perdi a cabeça. Não estou falando de um dia, de outro dia. A gente é ser humano, sim ou não? Eu estou falando aqui de prática. Não tem como a gente ser perfeito. Não, estamos em busca da perfeição, mas a gente não é perfeito. Então eu não estou falando de exceções, eu estou falando de prática. Tem gente que tem o orgulho de olhar para si. Eu já falei isso para algumas pessoas, tanto aqui como internamente. Algumas pessoas que têm o orgulho de olhar para si e dizer: eu sou assim, nasci assim e não mudo. O que eu tenho para falar, eu falo onde? O que eu tenho para falar, eu falo onde? O que eu tenho para falar, eu falo onde? Na cara. E aí ele bate no peito, ela bate no peito e diz: eu sou assim mesmo e é assim. E Deus está dizendo: eu vou te moldar, eu vou te moldar. O pedacinho de argila, eu vou te quebrar, para você entender que precisamos de mansidão para sermos parecidos com o Cristo que nos chamou. Ser manso, saber podar as nossas palavras, o que falamos e como falamos, diante das situações. Mansidão, pastor, mas tem situação que é impossível ser manso, sim ou não? É por isso que não é fruto da carne, é fruto do Espírito. E a Bíblia diz: quem vive em Cristo dá conta. Quem vive em Cristo consegue. Se eu não consigo, qual é a explicação? Eu não estou em Cristo. Porque a palavra gera em nós o fruto do Espírito, entre eles a mansidão. Vira para o seu irmão e fala para ele: para de ser grosso. Fala para ele: para de graça. Vamos para o último. O último tem mais uns minutinhos, encerro. O último, domínio próprio. Domínio próprio. Diga comigo: domínio próprio. Diga assim: eu preciso
de domínio próprio. Não, tem gente que não tem domínio próprio. Tem gente que não tem. Domínio próprio fala sobre temperança. Tempero. Quem já comeu comida muito temperada? Com muito sal? Quem gostou? E quem já comeu com nada de sal? Quem gostou? Terrível. Esses dias eu fui no açougue, eu pedi uma costela, aí falou, eu vou pegar uma magrinha. Eu falei, eu não quero magrinha não. Não, pega uma que faz mal mesmo, essas gordurosas aí que eu quero. É desse jeito mesmo, com gosto. Com sabor, eu quero sentir o sabor do negócio. Mas você que tem colesterol não faz isso não. A nossa vida, irmãos, ela precisa ser temperada. Ela não pode ser mais e ela não pode ser menos. Ela precisa ser temperada. Tem gente que coloca a culpa do seu salário sempre no diabo, no devorador. E o devorador está na dele de boa. Não tem nada a ver com isso. Você não tem controle. Você ganha 100, quer gastar 200 e quer pôr a culpa no... Você é o devorador. Você tem que pôr a mão sobre você e dizer, sai. Bom, a gente gasta mais do que a gente tem. Temperança. A gente tem que ter temperança nas coisas. Domínio próprio. Não, pastor, eu queria muito, eu desejava muito, e Deus está dizendo, controla os teus desejos. Controla a tua ansiedade. Controla a tua expectativa do amanhã. Controla. Não, pastor, eu não dou conta. É por isso que não é fruto da carne. É fruto do Espírito. Diga, o Evangelho é simples. Não parece ser simples? Eu sei que na prática é mais difícil, mas não tem outro caminho. Nós precisamos aprender a ter domínio próprio. Esse domínio próprio é o único que é destinado para o crente individualmente. Domínio próprio. Tem gente que eu sei que a gente fala muito de pessoas que são viciadas em droga, em álcool, nisso, naquilo, mas a gente fala pouco sobre pessoas que são viciadas em refrigerante, em doce. Domínio! Se controla! Calma! Domínio próprio. Irmão, tem gente que se ele não fizer alguma coisa, ele fica doente. Ela fica doente. Não, eu tinha que ter ido. Domínio próprio, cara. E os pais precisam ensinar isso para os filhos também. Sabia? Irmão, os irmãos sabem, eu quero muito ser pai, eu ainda não sou. Eu não sou pai, mas eu sou filho. E quando eu falo isso, eu falo com propriedade, porque eu tive um pai, irmãos, que comida em casa não faltava. Mas eu só fui ter o meu guarda-roupa quando eu comecei a trabalhar. Eu tinha um tênis para ir para a igreja, para ir para a escola, para sair. Para ir para a igreja, para ir para a escola, para sair, para ir no aniversário da tia, para ir no aniversário do primo, para ir no aniversário do amigo, para ir jogar futebol. O sapato que eu jogava futebol era o mesmo que eu ia para a escola, para a igreja, para tudo que é lado. Pai, compra. Compra. Não, pai, eu vou ficar doente. Fique. Tem gente, irmão, a gente precisa ter domínio próprio. A gente não pode ser muito, a gente não pode ser pouco. A gente precisa aprender a dosar as coisas.
Isso faz parte do quê? Do fruto do Espírito. Do fruto do Espírito. Quem entende isso? Então diga para o seu irmão, se controla. Aqui fala sobre desejos pecaminosos. Isso aqui é para os jovens, não é só para os jovens não, para os adultos também. Desejo da carne. Jovens que namoram, cuidado. Para que? Eu queria entender, para que ficar sozinho dentro do quarto? Está vigiando, sim ou não? Não, cara. Você tem que se dominar a tua vontade. Porque você vai ter vontade. Um homem que não tiver o desejo pela mulher, eu vou orar por você. Não posso falar que agora está tudo gravando agora. Meio difícil falar. Então, irmão, o desejo está em nós. Quando Deus fez o homem e a mulher, qual foi a primeira ordem de Deus? Qual foi? Quem lembra? Qual foi, Monivaldo? Multiplicar. E como que eles iam se multiplicar? Não precisa responder. O que Deus está dizendo é: a natureza do homem é um relacionamento sexual. Só que tem o tempo certo, a hora certa e o momento certo. Pastor, eu estou com vontade. Engole a tua vontade e viva a vontade de Deus. Se controla, cara. Vigia na terra. Deus tem mais para nós, mas precisamos de domínio próprio para viver a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Aí tem gente que diz: esses eu tenho vontade de orar por eles. Pastor, o senhor não sabe, pastor. Pastor, a carne é fraca. A carne é fraca, mas o Espírito, ele já está forte já. O problema é que a gente decidiu viver mais na carne do que no Espírito. Então o problema não é a carne, o problema é o ambiente que a gente decidiu viver. Se a gente decidir viver na carne, vamos praticar as coisas da carne. Mas se a gente decidir viver no Espírito, nós vamos praticar o fruto do Espírito. Aí a gente precisa decidir onde a gente quer viver, na carne ou no Espírito. Deus tem mais para nós, sim ou não? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, para fechar, diga para o seu irmão: se controla, cara. Fica de pé, meu irmão, minha irmã. Deu para aprender um pouco sobre o fruto do Espírito? Pastor, como eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Irmão, não fica impactado com alguém que fica falando em línguas, fica pulando, rodando. Isso é bom? É bom, sim ou não? A gente aqui gosta, irmão. A gente que é pentecostal, sim ou não? A gente gosta do manto. Só que isso não é característica de quem é cheio. Cheios do Espírito Santo praticam o fruto do Espírito.